Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos a esta aula. Hoje estaremos tratando sobre o livro de Lamentações, participantes do cânon de Nossa Sagrada Escritura, tanto do cânon protestante católico quanto do cânon hebraico. Um livro que não nos ensina somente sobre o hoje, mas, sobretudo, nos ensina sobre o ontem, sobre aquele período tão triste, tão dramático, tão trágico da história israelita, que foi o período babilônico, o período do exílio. Como nós já vimos na semana passada, Jeremias experienciou a mais escura hora do exílio, que foi a invasão em 587, sob comando de Nabucodonosor, rei dos caldeus, ou rei de Babilônia, a invasão a Jerusalém, a sua destruição. Tocaram fogo em Jerusalém, levaram os jovens e toda a classe dirigente do povo foi levada para o exílio, bem como foi profanado o templo de Jerusalém e foi destruído. Imagine agora para um povo como os israelitas, que era centrado no templo, cuja vida se pulsava por causa do templo, um povo que os estudiosos designam como um povo hierocêntrico, isto é, um povo que vive para o sagrado, que vive para o sagrado a partir de uma determinado espaço sagrado, isto é, há um templo que organiza e que, de certa forma, faz identificar todo o povo entre si e com o seu Deus. E este lugar é como que uma espécie de lugar de encontro. E não é essa designação com que nós nos encontramos nas Sagradas Escrituras, de que aquela antiga tenda é a tenda do encontro. Ora, este encontro entre o sagrado e o povo, entre o sagrado e o secular, ou entre o sagrado e o profano, se dava no templo. O templo, portanto, estabelecia a ligação entre o povo e o seu Deus. E não somente a ligação entre o povo e o seu Deus, como também a ligação do povo entre si. Por quê? Porque aquele povo necessitava e carecia de um elo de identidade, isto é, eles precisavam se identificar como povo, se identificar como unidade social. Esta unidade, esta identidade deveria provir de um elemento para além deles mesmos. E este elemento é a religião. Porque a religião é um grande centro de identificação social. Nós nos identificamos com os nossos pares a partir da religião. Nós nos sentimos mais à vontade, de certa forma, pelo menos em tese é isso que acontece, mas nós nos sentimos mais à vontade com aqueles que partilham de uma mesma fé conosco. Então a fé, a religião e o sagrado, quando partilhado, produz um elo de unidade, uma cadeia de comunhão superior, ou melhor, como que subestruturalmente naquela sociedade. Aquela sociedade estava firmada e fundada na religião de Yahvé, do Deus revelado no Sinai. E este Deus que se revela no Sinai se manifestava ao povo a partir e no templo. Lembremos-nos de Isaías, capítulo 6, aquela grande teofania. Teofania é um termo técnico para designar toda a aparição fânero de Deus, Theos. E uma teofania, portanto, é uma aparição divina
seja em sonhos, seja em visão, seja onde quer que se encontre, uma teofania, uma experiência com o sagrado que transcende a nossa capacidade de discurso, de dizer o que está acontecendo. Então, essa teofania presente em Isaías capítulo 6 aconteceu no templo. E a teofania, a visão que Isaías tem, não sabemos como ele estava naquele momento, mas sabemos que ele estava no templo, mas aquela visão é de um outro templo, um templo superior, um templo transcendente, o templo espiritual de Deus nos céus. Então, o templo terrestre, histórico, em Jerusalém, servia de intermediário, de uma certa forma, imagem daquele templo celestial. É claro que esse conceito só virá no Novo Testamento, influenciado também pela filosofia e teologia de um filósofo e teólogo judeu chamado Filon de Alexandria, que por sua vez havia recebido a sua instrução não somente de Moisés, mas também de Platão. Então ele mesclou essas duas doutrinas de pensamento em uma espécie de teologia hebraica platônica, em que o templo físico histórico é imagem do templo espiritual. Este conceito não estava desenvolvido, muito obviamente, neste período. No entanto, tinha-se uma ideia de que esse templo dava acesso ao Deus Supremo. Este templo histórico nos dava acesso ao Deus que se esconde no trovão e na nuvem. Agora pense por um momento que este elo de unidade, esta cadeia de unificação, esta possibilidade de identidade social mútua é quebrada, é rompida, é dilacerada, é pisada. Pense como fica o povo agora. Um povo sem templo é um povo sem meios de se chegar a Deus. Uma noção de um sacerdócio universal, uma compreensão de que todos têm acesso ao mesmo Deus, é uma compreensão muito característica do Novo Testamento. Aqui, todo o povo acorre para o templo e para o sacerdote ou para o profeta para se vincular ao Deus. E o Deus se manifesta através desses seus instrumentos para se comunicar e se manifestar ao povo. Então perde-se toda a possibilidade de se ter comunhão sincera e verdadeira com este Deus. Perde-se a possibilidade de se perdoar pecados, visto que os pecados se purificavam, se purgavam através de diversos sacrifícios que eram executados, que eram realizados no templo. Então a situação a partir de 587 a.C., com a destruição do templo, é tão dramática que nós, ocidentais, herdeiros de uma tradição cristã, não compreendemos e não imaginamos. Nós podemos viver um tempo sem podermos ir à igreja como vivemos há pouco. Podemos frequentar, na realidade, os lugares onde nós nos reunimos como igreja, para ser mais exato. No entanto, nós temos plena consciência de que não é aquele lugar que nos unifica. Nós temos plena consciência de que aquele lugar é somente um lugar, um espaço, um entorno que nos abriga para a adoração. De que nós, como comunidade, enquanto vivência social, é que constituímos o povo de Deus e a igreja de Cristo. Mas o lugar em si não tem esta importância que tinha o templo de Jerusalém para o judeu. Mas neste período o templo era aquilo que dava fundamento à sociedade. Tira-se, toma-se, destrói-se o templo, perde-se toda a possibilidade da sociedade permanecer de pé. E foi o que aconteceu, a sociedade ruiu.
até que Deus restaurou-a novamente por volta de 70 anos depois, como nós vemos já mais à frente. Então, é neste período, é nesta situação dramática que se encontra o autor dos poemas, das poesias presentes no livro de Lamentações. Então ele se vê numa situação tão tensa, tão dramática, tão longe da claridade da esperança, que ele não vê lugar para repousar a cabeça. Ele só vê inquietação, dor, sofrimento, pranto. Mas mesmo assim, mesmo no meio de tudo isso, ele pode vislumbrar por entre as nuvens o raio da manhã que irá surgir no futuro. Uma breve introdução de caráter mais formal ou literário. A Bíblia hebraica, isto é, o que nós chamamos no Antigo Testamento, mas o termo técnico é Bíblia hebraica, classifica esta pequena obra entre os Megilot. Os Megilot são 5 livros, ou melhor, 5 rolos, que eram lidos pelos judeus em cada festa. Por exemplo, o livro de Esther era lido no dia ou na festa de Purim, lembrando assim do grande livramento nos tempos de exílio em Susã. Nós podemos ver claramente isso no final do livro de Esther. Outro exemplo é Ruth era lido no Pentecostes, Cantares ou Cântico dos Cânticos na Páscoa e Eclesiastes na Festa dos Tabernáculos. Então, estes 5 livros eles eram lidos em festas específicas. A Bíblia grega e a Vulgata colocam-no depois de Jeremias, mas a sua ordem na Bíblia hebraica não é a mesma que na nossa Bíblia. Então a ordem, isso deve estar bem claro, muito claro na mente de vocês. A ordem de nossas Bíblias não é a mesma da ordem da Bíblia dos judeus. No entanto, são os mesmos livros em ambos. O que os diferencia é que, por vezes, os judeus possuem um só livro e nós temos 2, porque nós dividimos esse livro. Um exemplo: primeiro livro e segundo livro de Samuel. Primeiro livro e segundo livro dos Reis. Primeiro e segundo livro dos Crônicas. Neemias e Esdras. Todos estes livros, para os judeus, são um único livro. Mas, com o passar do tempo, nas traduções que foram feitas, esses livros foram separados. Mas o conteúdo é o mesmo em ambos. Então não devemos pensar que os judeus têm menos livros do que nós. Antes, eles possuem os mesmos livros em constituições formais distintas. E a Bíblia grega, que nós chamamos de Septuaginta, a Septuaginta foi uma tradução para o grego, do hebraico para o grego, realizada por volta do século II, terceiro ou segundo, na cidade egípcia de Alexandria. E a Vulgata, que foi a tradução para o latim da Bíblia hebraica e do Novo Testamento grego, realizada por São Jerônimo por volta do século V, depois de Cristo, terminada na cidade de Belém, na Palestina, são essas 2 versões, não a hebraica, mas são essas 2 versões que colocam, que estabelecem Jeremias, que estabelecem Lamentações após Jeremias. Por quê?
por conta de uma tradição tardia que atribuía Lamentações a Jeremias. Tanto é que muitas Bíblias mais antigas ainda traduzem Lamentações de Jeremias, que é uma herdade, que é uma tradição que vem desde dessas traduções para o grego e para o latim. No entanto, isso não consta na versão hebraica original. Essa tradição fundava-se em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 35, versículo 25. E ela é apoiada pelo conteúdo dos poemas, que efetivamente quadram bem com a época de Jeremias. No entanto, algumas dúvidas podem surgir daqui. Não vamos entrar em detalhes muito técnicos, mas há uma dúvida entre os estudiosos se de fato foi Jeremias que escreveu esses textos. Me parece que ele difere um pouco dos escritos de Jeremias. Eu não vou poder citar todas as diferenças aqui, porque nos tomaria muito tempo, mas há diferenças de pensamento, há diferenças de linguagem, há algumas coisas semelhantes entre si, mas na maioria dos casos são textos muito diferentes. O que nos parece sensato pensar que o escritor de Lamentações, se não for Jeremias, foi um contemporâneo seu que viveu na Palestina após o exílio, ou melhor dizendo, após a destruição de Jerusalém, a destruição do templo em 587 a.C. Então, não batendo o martelo de que não foi Jeremias e nem tampouco batendo o martelo de que foi, pois os estudiosos não são unânimes nisso, mas tampouco isso vai alterar a autoridade do texto, pois a autoridade está em Deus e não no autor humano. Mas nós podemos dizer que, se não for Jeremias, foi um autor contemporâneo seu que conhecia muito bem as formas métricas da poesia hebraica. Por quê? Porque os poemas todos, eles possuem formas muito específicas. Por exemplo, os 4 primeiros poemas são alfabéticos. O que seria isso? Eles começam cada estrofe por uma das letras do alfabeto hebraico. E o alfabeto hebraico possui 22 letras. Aleph, Bet, Gimel, Dalet e por aí vai. Então, imagine cada verso iniciar-se pela letra equivalente do alfabeto. Vamos tomar o exemplo do português, para ficar um pouquinho mais simples para aqueles que não estudaram hebraico. A. Começa-se o verso com a letra A. O próximo verso vai se iniciar com letra B, e assim sucessivamente, até a última letra do alfabeto. Lamentações 1, 2 e 4 pertencem, aqui nós vamos falar rapidamente sobre gêneros literários deles, pertencem ao gênero literário que nós designamos como cantos fúnebres. Lamentações capítulo 1, 2 e 4. 1, 2, 4. Pertencem ao gênero literário dos cantos fúnebres. Cantos fúnebres que eram entoados ou após uma derrota, ou após a morte de uma pessoa querida, ou enfim, eram cantos fúnebres. E nós vemos nos primeiros 2 capítulos e no capítulo 4 de Lamentações, uma densidade dramática e trágica muito grande. Nós nos sentimos oprimidos pelas descrições poéticas do autor. Me parece que nestes 3 capítulos nós não temos vislumbre nenhum de uma espécie de esperança de restauração.
senão que há um chamamento à conversão e ao arrependimento. Vamos ler rapidamente um único versículo para termos uma ideia do que estamos tratando. Lamentações, capítulo 2, versículo 18. Deixa teu coração gritar ao Senhor, muro da filha de Sião. Deixa derramar torrentes de lágrimas dia e noite. Não te concedas repouso, não descanse a pupila de teus olhos. Então, aqui no capítulo 2, nós não temos um irrompimento de esperança. Nós temos o quê? Um chamamento à redenção, ou melhor dizendo, um chamamento à conversão, ao arrependimento do povo. Mas não há perspectiva de esperança nestes capítulos. Capítulo 3 é uma lamentação individual com já tensões contrárias de esperança. E o capítulo 5 é uma lamentação coletiva. No latim nós temos oração de Jeremias. Como eu disse, provavelmente foi escrito, os poemas foram compostos na Palestina após a ruína de Jerusalém em 587. São certamente obra de um só autor, se não Jeremias, um contemporâneo seu, que descreve em termos graves, dramáticos, pungentes, o luto da cidade e de seus habitantes, mas desses cantos fúnebres, e aqui nós caminhamos para o fim, brota sentimento de confiança invencível em Deus e de arrependimento profundo que constitui o valor permanente deste livro. Vamos ler Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículos 31. Lamentações 3, versículos 31. Pois o Senhor não rejeita os homens para sempre. Versículos 32. Se ele aflige, ele se compadece, segundo sua grande bondade. Ora, este verso nos dá uma espécie de contraponto, de um chiaroscuro, àquela dramaticidade, tragicidade dos primeiros capítulos e do capítulo 4. Enquanto que nós nos vemos envoltos em densas trevas, enquanto o povo sofre a perda do seu templo, enquanto o povo sofre e jaz à míngua com a destruição de toda a sua sociedade, o profeta chama o povo a olhar novamente para cima e lembrar que, embora a ira de Deus se tenha posto contra o povo, embora Deus tenha se voltado contra aquela nação por conta da sua irresponsabilidade e rebeldia, este Deus, cujo princípio movente é o amor, cuja força dinâmica é o espírito de amor e a compaixão pelo pecador, ele não esquece do seu povo mesmo quando o castiga. E mesmo quando ele aflige, ele se compadece. E lembremos-nos de Jó, que diz: se ele faz a ferida, é só ele que vai curar. Estou parafraseando aqui. Deus nos faz feridas, castiga-nos por vezes. Ele ergue a vara contra nós, a vara da correção. Mas ele não o faz porque é um Deus sádico que quer nos punir somente. Ele o faz porque nos ama, porque dirige o seu olhar de compaixão a nós e quer nos corrigir de nossos erros e nos levantar melhores do que fomos.
Os judeus recitam este livro, como eu disse, ele faz parte dos Megilot, que eram recitados em grandes festas. Eles recitam no grande jejum comemorativo da destruição do templo, até hoje. Mas a igreja faz uso dele durante a Semana Santa, para relembrar o drama do Calvário. O povo de Israel no passado chorou a perda do seu templo. Nós, embora choramos a aniquilação do nosso templo espiritual, que é o Cristo, João diz, ele estava falando do seu corpo. O templo é o seu corpo. Mas nós também nos regozijamos com o autor de Lamentações, porque a compaixão triunfou no Calvário. Porque ao mesmo tempo em que houve a justiça de Deus realizando-se em Cristo, a misericórdia nos estendeu as mãos, nos tirou do lodaçal e nos pôs sobre uma rocha firme. Então, querido irmão, querida irmã, leia este texto com os olhos já balizados pelo Novo Testamento e lembre-se de que, embora este povo tenha vivido tudo isso, e o Cristo também tenha vivido os piores sofrimentos, você e eu, embora soframos, embora gemamos à noite no nosso travesseiro, não nos esqueçamos do Deus que servimos, cuja essência é amor, é misericórdia e é compaixão. Que Deus nos abençoe.